Olá, tudo bem? Me chamo Marcelo, sejam todos bem-vindos mais uma vez às transmissões do Serva. Recebam esses eflúvios que a casa proporciona, recebam esses eflúvios do nosso Divino Mestre Jesus, de Francisco de Assis, dos benfeitores espirituais que aqui estão, junto com todos nós, aqui e aí. Eu trago 10 passos que André Luiz, pela mão bendita de Francisco Cândido Xavier, no livro Passos e Vidas, vem nos ensinar, Passos da Vida, vem nos ensinar. É mais ou menos assim, saúde e equilíbrio. Para garantir a saúde e equilíbrio, prometa a você mesmo. Primeiro, colocar sobre os desígnios de Deus, cada dia através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. Segundo, dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. 3. Não manter coração e mente, atitude, palavras, atos e modos na inspiração constante do bem. 4. Servir desinteressadamente aos semelhantes, quanto esteja ao alcance de suas forças. 5. Regozijar-se com a felicidade do próximo. 6. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. 7. Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. 8. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-as e a desenvolvê-las. 9. Olvidar motivos de queixa, sejam quais forem. 10. Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, no próprio burilamento e na própria corrigenda, de tal modo que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Então, gente, André Luiz é muito perfeito, porque ele vem nos convidar a trabalhar, né? É um momento propício, é um momento delicado, é fato, mas é um momento que a gente possa fazer uma introspecção e analisar os pontos de correção, porque temos muitos. Como também temos virtudes, nós temos essa ferramenta essencial que hoje é indispensável, que é a multimídia. Nós podemos estar aqui ajudando muitos, principalmente os nossos, procurar saber aqueles que a gente faz tempo que não consegue falar, abraçar, mas num vídeo, né? E entre outras coisas, em especial trabalhar esse momento, as nossas mentes, escolher uma imperfeição que nós temos. Então André Luiz ele vem nos convidar de fato ao trabalho. Essa saúde e esse equilíbrio que ele fala é tudo isso. Então que a gente possa realmente, nesses dias de parada, trabalhar as nossas mentes e para melhor, porque o nosso caminho é a evolução e todos nós vamos conseguir, não é? Vamos para a prece inicial. Eu convido aos caros irmãos que vamos tranquilizando os nossos pensamentos, vamos acalmando o nosso coração, vamos nesse instante nos conectarmos com Cristo Jesus, com Francisco de Assis, com os nossos benfeitores espirituais. Mestre amado, te agradecemos por todas as oportunidades, em especial, Senhor, a do ensino. Estarmos hoje aqui à procura de um pão, à procura de vitamina, que possamos nos alimentarmos, que possamos, nesse instante, Senhor, ouvir a Tua mensagem mais cristalina, mais pura. Que os palestrantes de hoje possam estar imbuídos, envoltos do Teu amor, e que possam transmitir para cada um de nós, para que seja alicerçados os nossos corações e pensamentos, para que esse trabalho de burilamento seja feito nesse instante. Seja feito nesse instante, no momento que buscamos a esperança e a confiança. E sabemos, Senhor, que Tu estás conosco, à frente dessa nau, segurando cada um de nós. E assim, te pedimos um estudo em harmonia, em paz e na Tua luz. Assim seja, graças a Deus. Fiquem na luz divina.
seguir meu irmão. Boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam na paz, na tranquilidade, conscientes do dever de cada um. O nosso tema do Livro dos Espíritos hoje é a pergunta 52 a 54, que versa sobre a diferença das raças. Primeiro, vamos considerar que somos aparentemente e moralmente diferentes uns dos outros, que pertencemos a raças, credos e posição social diferente. Habitamos nesse planeta e no plano espiritual regiões com significativa diferença de cultura, de hábito e de tradição. E como podemos dizer que somos todos irmãos e que fazemos parte da humanidade? Primeiro, vamos conceituar humanidade, segundo a doutrina espírita. Humanidade é a grande família de espíritos, a sementeira da angelitude. Isso quer dizer que todas as experiências que vivemos como seres humanos nos levarão a sermos espíritos elevados. O que é a humanidade terrena? É uma pequena parcela da família universal composta por bilhões e bilhões de outras famílias planetárias existentes no universo infinito. Ela é constituída de seres encarnados e desencarnados, vinculados ao processo evolutivo e ligado, portanto, pelo mesmo padrão vibratório. Somos uma verdadeira colcha de retalhos, uns completando os outros, para que a harmonia se estabeleça. Com que finalidade? Viver experiências individuais que reflitam e influenciem o todo. A humanidade é uma conquista do espírito. Até chegarmos a esse estágio, já passamos por todo um processo evolutivo que nos capacitou a sermos humanos. O nosso caminhar nesse estágio é ainda a metade do caminho que temos para atingir até a angelitude. Mas olha o que está acontecendo conosco. Estamos nos afastando do sentido humano e dando vazão ao que já deveria ter sido superado. Os instintos, os ódios, a inveja, o egoísmo e mais uma série de coisas. E esse modelo está se tornando insustentável. O importante é ter e não ser. É fazer o que nos dá status social, sermos celebridades. Consumirmos desenfreadamente. Provocarmos desequilíbrios sociais e naturais. Produzir armas, não só fisicamente, mas também através de pensamentos danosos. Provocamos fome, sede em outros nossos irmãos para nos beneficiar disso. E o que é mais dolorido, não acreditamos mais em nós mesmos. Ficamos aguardando a chegada de um ser iluminado, um salvador, um extraterrestre, para nos tirar do lugar que nós mesmos nos colocamos. Temos que entender de uma vez por todas que somos nós os responsáveis por nós mesmos e por toda a humanidade, essa humanidade como um todo.
A chave da mudança está em nós. Somos a célula desse grande corpo que se chama humanidade. Temos todas as possibilidades de olhar para dentro, procurar o Deus que habita em nós e trazê-lo para tudo que formos fazer em nossa vida. Temos que despertar as luzes que temos. Jesus já disse: sois luz. E procurar luz que está ao nosso alcance através do movimento da natureza, da ajuda das pessoas que trazem conhecimento, dos livros, da boa música, da diversão sadia, do nosso anjo da guarda, dos espíritos protetores e Jesus com seu abençoado evangelho que nos traça a rota a seguir. E principalmente, Deus, que é todo poder, justiça e bondade. Aprender a cultivar o humano para se chegar ao espiritual. Essa é a nossa função como seres em evolução. E para terminar, vou contar para vocês uma historinha que mostra quanto é importante o problema existente em um lugar e que afeta com certeza todas as pessoas que estão ali envolvidas. A historinha é uma fábula que diz assim: o rato e a fazenda, e numa fazenda. Era uma vez um rato que morava em uma fazenda. Um dia ele percebeu que os donos tinham trazido uma ratoeira e armaram na cozinha. Ele nem dormiu. No dia seguinte, procurou a galinha e disse: estamos perdidos. Eu não, disse a galinha. O que é que eu tenho a ver com uma simples ratoeira? Sou uma galinha. O ratinho ficou muito chateado com a reação da sua amiga galinha. Aí ele foi procurar o porco e disse: porco, na casa tem uma ratoeira. E o porco respondeu: não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar por você. Eu sou um porco. O ratinho foi procurar a vaca. Horas, disse a vaca, o que é que eu tenho a ver com uma ratoeira? A ratoeira está lá na cozinha e eu estou aqui longe da cozinha, pastando sossegadamente. Além do mais, sou grande. Como uma ratoeira poderia me pegar ou danificar minhas patas? O rato voltou para casa para pensar no que fazer, porque a ratoeira lhe dizia de uma forma bem chocante o que poderia acontecer com ele. Naquela noite, a ratoeira disparou, denotando que havia pego uma presa. A mulher do fazendeiro correu para a cozinha para ver o que a ratoeira tinha pego. Estava escuro e ela não viu que a ratoeira havia pego o rabo de uma cobra e essa a picou. Ela teve febre e todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. A mulher continuava doente, porque a cobra era muito venenosa. Aí, muitos amigos, familiares vieram visitá-la. Para alimentar todas essas pessoas, o fazendeiro matou o porco. A mulher, infelizmente, morreu. E aí, muita gente veio para seu funeral. E o fazendeiro matou a vaca para alimentar a todos. Dessa forma, não é muito difícil de se entender de que, quando existe um problema, ele é de todos, mesmo que você, no seu egoísmo e vaidade, ache que não.
Hoje, na atual conjuntura que nos encontramos, nós precisamos de ar. Ar para respirar, ar para viver. E ele é de graça, dado pela bondade infinita de Deus. Por que então corrermos atrás de coisas desnecessárias, de coisas que nos empurram a sermos como no tempo da caverna, a disputarmos com nossos irmãos para termos sempre benefício de coisas que às vezes nem necessitamos? Vamos pensar nisso. O ar é dado pela natureza, é dado por Deus para que a gente possa sobreviver. Vamos nos interiorizar, vamos ver o que temos de melhor em nós e vamos levar essas dádivas a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e que a gente possa prosseguir na nossa caminhada com equilíbrio, com discernimento, com vontade real de fazermos aquilo que é necessário ser feito. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja e que a gente possa se ver numa outra oportunidade. Todos nós seremos anjos, vamos trabalhar.
Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Faço convite a todos para a nossa Hora da Prece, hoje do dia 19 de abril de 2020. O nosso estudo da Hora da Prece, o estudo do Evangelho, ele tem como tema o capítulo 5º, nos itens 12 e 13, motivos de resignação. Vamos ao texto. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: devei-vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus reduziu vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, e a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 10ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não fizerdes, eu vos perseguirei, até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso suportando toda a sorte de privações para se libertar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se lamentar do seu credor, não lhe diria obrigado? Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de que se quitarem, estarão livres. Mas, se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas é preciso colocar, em primeiro plano, a falta de submissão à vontade de Deus. Pois se nas aflições se murmura, se não se as aceitam com resignação, e como uma coisa que se deve merecer, se acusa a Deus de injustiça, contrai-se uma nova dívida, que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar, absolutamente como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o preço dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebeste vosso salário sobre a terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas, pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreendendo-lhe a brevidade, e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, e em lugar de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo,
de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele abre no início uma calma e uma resignação. Ciúme, tão úteis à sua saúde do corpo como à da alma, ao passo que pela inveja, ciúme e ambição, tortura-se voluntariamente e acrescenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. Nesse nosso texto, meus irmãos, do capítulo 5, os motivos da resignação, neste capítulo, especialmente, Jesus, ele nos aponta o caminho para a consolação para aqueles que sofrem. E nós vemos que ele enfatiza que esses sofrimentos, eles, para que se revertam em proveito próprio, nos dá o caminho para a reconquista da nossa felicidade. Por isso, meus irmãos, nós sempre nos perguntamos qual é a finalidade do sofrimento. Pelas palavras de Jesus, a gente pode deduzir que todos os aflitos, será que todos os aflitos serão consolados? A resposta é não. Porque somente os que sofrem resignadamente, aqueles que aceitam a dor, não como um castigo, mas como um corretivo do erro passado, aí sim ele compreende que Jesus está apontando para ele o caminho da consolação. Mas nós também podemos nos perguntar de que forma esse sofrimento ele pode ser traduzido em felicidade. Sendo as dores de hoje um resgate das nossas dívidas do passado, o resgate das nossas formas de dívidas angariadas no passado, nós temos o sofrimento como uma oportunidade abençoada. E essa oportunidade é de quitação daquelas dívidas. Portanto, felizes aqueles que assim compreendem e vê aí uma saída para a quitação dos seus débitos, compreendendo perfeitamente a justiça divina. Há também a questão, quando nós nos maldizemos, o sofrimento, sabemos que ele é o único remédio que nos permite conquistar esta felicidade. Há uma outra razão também para que nós nos resignemos diante do sofrimento. E essa outra razão é porque o sofrimento, ele nos permite, ainda que nos apresente em caminhos que não compreendemos a princípio, mas esse é um caminho para Deus. Porque as dores da terra, quando são suportadas pacientemente, ela nos poupa de séculos de sofrimentos, inclusive na vida futura. Então é essa compreensão que nós temos que ter no momento em que passamos por provações. Além do sofrimento resignado, nós temos também outras maneiras de mais rapidamente quitarmos os nossos débitos. Mas que maneiras são essas? Agindo em benefício do próximo. Justamente pensando materialmente e moralmente, contribuindo com aquele que passa pela necessidade, com aquele que espera de nós o auxílio, primeiramente material, para que ele possa também compreender, através dos nossos atos, dos nossos pensamentos e sentimentos, de que nós estamos auxiliando também espiritualmente. E aí não se resume apenas na ajuda material, e sim na ajuda moral. Mas o que ocorre com aqueles nossos irmãos que sofrem, mas eles não aceitam o sofrimento? Eles não se resignam. O sofrimento, quando ele não é suportado, ele se mostra agravado. Ou seja, a nossa insubmissão à vontade de Deus, nós percebemos que ao desperdiçarmos a oportunidade de resgatarmos os nossos débitos, nós contraímos assim, pela nossa rebeldia, uma nova dívida. E aí fica mais difícil construir
um futuro diferente da nossa realidade. Ou seja, o futuro de hoje é um futuro tormentoso, assim configurado pela nossa revolta. Nós também podemos observar que na nossa prática do dia a dia, como é que nós podemos suavizar nossas provações? Na nossa prática do dia a dia, Jesus já nos pedia, através dos seus ensinamentos, o orai e o vigiai. O cuidado com os nossos procedimentos, as moderações dos nossos desejos. E com isso nós evitaremos muitas das nossas derrotas fragorosas na vida, com a inveja, com o ciúme, com o ódio, com o rancor, com a ambição. Ou seja, nós vamos dando à nossa vida material um valor relativamente peculiar àquilo que nós pensamos, àquilo que nós vivenciamos. E é justamente por isso, acima desse pensamento de resignarmos, nós acabaremos aceitando a maneira útil de nos burilarmos e de compreender que a prática do bem, essa é a nossa salvação, é o nosso caminho. Na interpretação do conhecimento espírita, a nossa referência espiritual, Chico Xavier, quando encarnado na Terra, ele nos dizia muito claramente que, ainda bem que a doutrina espírita, ela dizia que fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo há salvação. Porque ele compreendia perfeitamente de que o caminho de redenção de todos nós é a caridade. Então, meus irmãos, na nossa maneira de compreender a vida, compreendemos que nós estamos passando por um momento de provas, momento de expiação, mas também um momento de libertação, momento de resignação e de conhecimento. Devemos nós nos apoderarmos dos ensinamentos trazidos por Jesus através do seu evangelho, com a exemplificação e também confirmado pelos Espíritos, através do Livro dos Espíritos e toda obra da codificação. Desejamos que, dessa maneira de compreender a vida, a gente possa tirar proveito deste momento. Sofrer com resignação é compreender por que sofremos. É esperar pacientemente de que todo o nosso sofrimento tem um propósito. E com essa compreensão, nós estaremos, sim, angariando futuramente uma paz muito maior do que aquela que nós conseguimos dimensionar. Que Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, derrame sobre todos nós a sua paz, abençoe a nossa humanidade para a compreensão do amor e do bem. Paz e bem. Boa noite a todos. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir.
das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo angustia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, em cada ser assim, carregador de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua própria história, em cada ser em si, carregador de ser